Na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores, com a assistência técnica do meu amigo Lucas Braga, a direção geral do Fernando Mauro, eu sou Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Vamos ao portal de notícias, guarulhosendestaque.com.br. Lucas Braga, Procon de Guarulhos, multa lotérica por prática ilegal de venda casada. E ainda no portal de notícias, você tem os nossos colunistas, a doutora Bruna, o doutor Wellington Júnior e ainda o doutor Leonardo Camargo, os nossos colunistas no portal de notícia da cidade. Você quer ficar bem informado? Acesse o nosso portal. O nosso convidado de hoje, o economista Paulo Nascimento. Boa noite, professor. Boa noite, Geraldo. Obrigado pelo convite. Estamos aí para debater um pouco mais da economia desse país. Um pouco da economia da cidade, também de Guarulhos. Vamos. E destrinchar um pouco toda essa situação política e econômica, né, no país. E é importante que você preste atenção que muitas vezes eu convido alguém que traga para você informações pertinentes do seu dia a dia, né? O que está acontecendo à sua volta? Eu convidei o professor Paulo Nascimento, economista. Nós vamos inicialmente estar falando de algo que vem acontecendo no Brasil. Professor, afinal de contas, esse auxílio emergencial de R$600, inclusive com 5 horas na fila, viu, Cássia Franco? 5 horas, né? Você tem que levar marmitex e tudo mais. Aliás, uma boa noite, minha querida Cássia Franco, está sempre deixando você mais bem informado, é a primeira-dama da TV Guarulhense. Alô, amigão. Ô, Lucas, segura a onda aí, fica bem comportado, Lucas Braga. Professor Paulo, R$600 no auxílio emergencial. É bom, ruim, regular, péssimo, ótimo? Qual a nota? Bom, a gente teria que analisar isso sobre 3 aspectos. Se ele é bom, se ele é pouco, se ele é muito, do ponto de vista do governo, né? Para o governo é muito dinheiro que ele está colocando na economia. Tá. Né? Para quem recebe R$600 é pouco porque vai dar para praticamente pagar dívidas quando dá para pagar todas as dívidas. Então vai dar para pagar uma dívida aqui, uma outra coisinha ali, comprar uma cesta básica, coisas assim. Né? E para a economia como um todo, para os agentes econômicos, para o mercadinho, para o comércio, para o prestador de serviço, isso é muito importante, porque vai ainda manter um pouco essa roda da economia girando. Né? Então, esse empréstimo ele é muito importante para a pessoa que recebe, para o vendedor, né? Para quem vende alguma coisa, para o comércio, para o prestador de serviço, e para o governo é uma saída de dinheiro que ele está sendo obrigado a fazer, né, num momento em que ele não tem dinheiro para fazer, mas tem que fazer. Agora, Paulo, é evidente que hoje a população ela precisa se reinventar. Eu não sei se você concorda com a minha linha de pensamento. Vejamos, você que está habituado a vender, como na rua, camelô, você que vai para os campos de futebol, o Lucas Braga, sempre que o Corinthians joga, ele vai lá, né, toma um Guaraná. Não é corintiano não, Lucas? Por favor. Então, por favor, ajuda aí. O Lucas Braga leva o lanche de casa diet, só diet, põe integral na chapa. E aí, esse pessoal do campo de futebol, né, o camelô, o do food truck, tá todo mundo parado. Aí, esse final de semana, deixa eu dar o crédito do programa, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, alguns empresários, professor Paulo Nascimento, estão se reinventando, utilizando as redes sociais para vender o seu produto. Não chegou o momento, mesmo que tardio, desses profissionais buscar no Sebrae ou em qualquer outro órgão uma assessoria para saber utilizar as redes sociais, porque eu vi no domingo, né, na TV Globo, um programa mostrando um cara, ele pegou produtos de primeira de higiene, 6 produtos, colocando em um tamanho, como é que chama? Ele usa o mesmo mecanismo do café. Aquela, cápsula. Isso, cápsula. Tô bem, cápsula.
No rio não, é cápsula. Aquela o HD estava estragado ainda. Usa a cápsula, aí são 6 produtos. E aí ele criou o portal, é um site, para vender esse produto. Faturou R$1 milhão. Saiu no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ou seja, ele reinventou como vender produtos de limpeza para as pessoas que estão em casa. Pois é, o brasileiro é muito criativo, né? Sim. Isso é uma coisa importante da característica do brasileiro em relação à questão econômica, a dificuldade que passa. Então, o brasileiro, tendo essa característica de ser criativo, ele acaba conseguindo superar muitos momentos difíceis, né? Sim. E nesse momento, como você falou, o pequeno vendedor, aquele que tem um negocinho pequeno que está parado nesse momento, vai ter que se reinventar, vai ter que ser criativo, vai ter que inovar, vai ter que buscar o Sebrae, de repente, para uma nova solução de produto, ou de embalagem, ou de mecanismo de venda, né? Então o Sebrae nesse momento é o grande, sempre foi, né, o grande parceiro da micro e da pequena empresa, e nesse momento ele é importantíssimo para sugerir ideias, para gerar novas formas de venda para esse pequeno empresário. Vai ser muito importante a participação do Sebrae nessa retomada da economia. Agora, Paulo, não sei se você concorda comigo, você em casa, eu quando abri minha primeira empresa, não procurei o Sebrae, por isso que eu apanhei muito. Na minha primeira empresa eu fui um péssimo gestor, porque não vi as pessoas. É verdade. Será que a maioria que abre empresa também comete esse mesmo erro? Comete. O orgulho, não, eu não preciso do Sebrae. Precisa sim, amigão, porque esse cidadão aqui, errei muito porque não procurei o Sebrae. Eu achava que sabia tudo. E a gente que abre empresa, você pode ser um bom mecânico, um bom jornalista, um bom advogado, mas o Sebrae te dá uma orientação preciosíssima. Tá certo isso, professor? Exatamente, a capacitação, né? Boa. Como gerir o seu negócio. Excelente. Ele sabe como gerir o negócio quando começa, quando abre o negócio. Ele vai aprender apanhando, tomando prejuízo, aí ele vai aprender. Mas ele poderia, sim, se capacitar antes de abrir. Mas e por que as pessoas não vão? Não sei se... Orgulho? Não, eu acredito... Medo? Eu acho que quando você... Muitos empresários, quando abrem uma empresa... Não. Eu acho que é o seguinte, o que acontece? Quando você abre uma empresa, você já está trabalhando com alguma coisa e aí já vou abrir a empresa. E você abre sem pensar que você precisa de uma capacitação. Né? Por exemplo, a questão de gerir os recursos da empresa. Normalmente, o pequeno empresário, o que ele faz? Ele mistura o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. Sim. É o pecado básico do negócio. Ele pensa que aquele dinheiro da empresa é dele. É dele. Não é dele, ele tem que separar. Ele tem que ter o prolabore dele lá, sei lá, 5, 10 mil reais por mês, 2 mil reais por mês, aquilo que vai fazer frente às suas dívidas mensais, né? Aquilo que ele precisa para passar o mês, o restante é da empresa, porque a empresa vai precisar amanhã ou depois de alugar um espaço maior, de melhorar, de reformar. Né? Então a empresa precisa ter esse dinheiro, a empresa precisa ser mais rica do que o empresário. A empresa precisa ser mais rica que o empresário. Não vou esquecer essa frase, viu, Lucas? Ouviu? Quando você abrir sua rede de comunicação, então a empresa precisa ser mais rica do que o empresário. Esse é o conceito básico. Agora, nesse tempo de pandemia, eu vi no UOL, juntamente com você agora, o CEO do PagSeguro, dizendo que o pequeno tem que crescer porque o microempresário, ele, posso chamar que ele é uma máquina da geração de oportunidade de negócio? Sem dúvida. O micro e pequeno empresário, ele é o maior gerador de empregos no país. O maior gerador de empregos no país. Então, nesse momento em que o micro parou, o pequeno parou, né, a possibilidade de desemprego na retomada da economia é muito alta. Né? Então, ele é importantíssimo nesse momento em que você vai ter desemprego em massa. Né? Eu ouvi comentários de que a gente vai de cerca de 11 milhões de desempregados para 20. Ou seja, é quase o dobro. Né? A gente está entre 11 e 12 e vamos pular para 20. Talvez até para 25. 25 milhões de desempregados. Ou seja,
muitos desses desempregados, vão ter que fazer, de repente, alguma coisinha por si só, vão ter que abrir a sua empresa, vão precisar da capacitação do Sebrae. Sim. Então, é uma situação bem complicada da economia brasileira nessa retomada. E que ela aconteça o mais breve possível. Agora, professor Paulo Nascimento, hoje a gente observa alguns detalhes importantes. Nesse auxílio emergencial, o governo ganhou de graça um cadastro de mais de 30 milhões de futuro contribuinte. Sim. Com isso, os bancos estatais também vão para cima dessas pessoas para abrir conta, Sim. dar cartão de crédito, porque a coisa mais fácil para um banco é dar cartão de crédito e limite de cheque especial. Sim. São duas coisas que os bancos oferecem exigir, digamos, o seu score. Não é verdade isso? Aí eu pergunto para você, os bancos do governo vão aproveitar esse cadastro para vender alguma coisa para essas pessoas ou não? Ou é muito cedo para avaliar? Eu acredito que sim. Eu acredito que a Caixa, principalmente a Caixa, que é quem está fazendo mais essa intermediação, eu acho que o Banco do Brasil está, na minha opinião, eu estou vendo muito pouco o Banco do Brasil tomar uma atitude em relação a essas questões aí. Então, o que está acontecendo? Normalmente, tudo está caindo na Caixa. Quer dizer, tem o lado ruim e tem o lado bom. O lado ruim é que a gente está vendo fila nas caixas aí, a gente viu aí no portal aí, 6 horas de fila. Quer dizer, 6 horas de fila no momento em que as pessoas precisam estar reclusas, e muitos deles são idosos, né? Sim. Grupo de risco. Então, sem dúvida, esse é o lado ruim. Mas o lado bom para a Caixa Econômica Federal, por exemplo, é que ela vai ter um cadastro na mão poderoso, né? Muitos desses que hoje estão recebendo o auxílio, provavelmente vão se tornar correntistas da Caixa. Então, com certeza. A Caixa, eu acredito que o presidente da Caixa está apostando muito nessa, após a virada, após passar esse problema, que ele tenha uma carteira de clientes muito maior do que quando ele entrou na crise. Então, minha opinião pessoal, que a Caixa sai muito maior da crise do que ela entrou nesse momento de crise. Estou conversando com o professor Paulo Nascimento, economista, especialista no assunto. Eu sempre tenho esse cuidado de trazer alguém com experiência para me ajudar a fortalecer e tirar as suas dúvidas. Esta semana, professor Paulo, o presidente da República abriu espaço para dar notoriedade ao ministro Guedes, né? Porque depois que ele demitiu o Sérgio Moro, que eu acho que foi um tiro no pé, ele precisava mostrar que o Guedes, ministro da Economia, estava bem na foto, né? Você, antes de falar do Guedes, você acha que a exoneração do ministro Moro foi um erro político? Como é que se avalia a demissão do ministro? Olha, a questão do Sérgio Moro é uma questão bem complexa, né? A minha opinião pessoal em relação a Sérgio Moro, eu acho que ele não deveria ter aceito lá atrás assumir o Ministério da Justiça. Concordo. Porque, primeiro, enfraquecimento da Lava Jato. Sim. Depois que o Moro saiu, poucas ações da Lava Jato tiveram êxito ou foram para frente. Então, e o marido está solto, né? Exatamente. Houve um certo encolhimento da Lava Jato, né, com a saída do Sérgio Moro. Né? Outra coisa, o Sérgio Moro, quando vai para a máquina pública, quando vai para frente de um Ministério da Justiça, ele também vai enfrentar problemas. Sim. Problemas políticos, de ordem política. E o Sérgio Moro, até então, não era um político. Não estava habituado não tinha esse traquejo político para lidar com a coisa pública. Então, na minha opinião, quando ele sai, ele perde a Lava Jato, e nós perdemos também porque o juiz ele tem uma certa fleuma, né? E o próprio ministro Sérgio Moro, todo mundo adorava o Sérgio Moro. Sim. Uma vez que ele vai para o governo, ele já começa a ter algumas restrições, algumas críticas são feitas a ele. Né? E ao longo do tempo, que a gente viu aí o Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça, nós fomos percebendo que algumas pautas que para ele era importantíssima, não houve muito uma ressonância dentro do próprio governo. Por exemplo, as medidas anticorrupção que o Sérgio Moro
o pacote anticrime, né, que o ministro Sérgio Moro mandou para o Congresso, foi desfacelado pela Perdeu classe todos. política. Exatamente. Perdeu muito da sua essência. Sim. Né? E o governo do Bolsonaro não fez uma defesa desse pacote. Ou seja, os deputados da base e senadores da base deveriam fazer a defesa e tentar manter o mais íntegro possível esse pacote anticrime. No entanto, não fizeram isso. Por quê? Porque provavelmente talvez tenha algum problema aí que eles não queriam atacar, por motivos vários que a gente não Olha, eu falar. vejo o seguinte, Paulo, respeitando a sua opinião e a sua essência da sua resposta. Eu, no lugar do Sérgio Moro, aí você, Geraldo, é muito fácil falar, lógico, já sei o placar do jogo, eu comentarista vive de resultado. Né? O cara com uma carreira promissora como o do Sérgio Moro, jamais deveria ter aceitado. É a minha opinião, falei isso lá atrás, se você buscar nas minhas colunas. Eu vou falar por quê. Ele não precisava de política na sua carreira de magistrado. Ele já era um... Né? Aí, corre o risco do Supremo anular as decisões dele. Está na mesa do ministro Gilmar Mendes. Também tem esse lado. Já tinha esse lado. Então, corre o risco de tudo que ele fez, o alicerce ruir. Né? Você já pensou que prejuízo? Prejuízo para a nação. Para a nação. Ou seja, e para ele, o enfraquecimento do personagem, do magistrado, acima de qualquer suspeita, fragilizado. E aí, Paulo? Então, tudo que os seus... detratores queriam, né? Exatamente. É verdade. Então, ele deu essa saída do Sérgio Moro dá arma para a oposição ao Bolsonaro e ao próprio Sérgio Moro, né? Porque Sim. a oposição ao Bolsonaro também é uma oposição ao Sérgio Moro. Apesar dos dois hoje estarem rompidos, Sérgio Moro e Bolsonaro, eles são mais ou menos da mesma linhagem aí de política, Sim, vamos dizer assim. Né? E aí vamos analisar a questão da saída do Sérgio Moro especificamente. Né? Na minha opinião, o governo erra, ou melhor, Bolsonaro erra, quando ele tenta intervir na Polícia Federal. Eu acho que é um órgão que tem que ter a sua independência, o seu gerente lá, o gestor lá tem que ser um cara que está independente do poder, ele tem que fazer o trabalho dele de investigação sem interferência política. Se ele tiver que investigar o presidente, o filho do presidente, o presidente da Câmara, o filho do presidente da Câmara, tem que investigar com isenção total. Né? Agora, se vai alguém lá que é amarrado politicamente ao Bolsonaro, como é que ele vai fazer a investigação dos filhos do Bolsonaro? Fica difícil. Então, esse era a crítica que o Sérgio Moro fazia. Não vou abrir mão da indicação do chefe da Polícia Federal, porque ele é importante nesse sentido de dar isenção para as investigações. Então, ele está certo nesse sentido. Né? Bolsonaro erra nesse sentido. Agora, o Sérgio Moro, talvez ele cometa um erro de sair num momento muito crítico. Né? Talvez esse momento da saída dele pudesse ser adiado um pouco mais. Né? Mas para adiar, ele teria que engolir a mudança na Polícia Federal. Então é uma situação muito complicada, muito difícil. Você vê o presidente da República, eu sei que o Lucas Braga votou no Sérgio Moro, no Bolsonaro, eu acho que a Cássia Franco também votou. Votou e a Cássia está perguntando, o que eu faço agora? Né, Cássia? E olha a linhagem do presidente, meus senhores. Vai fazer acordo com o Centrão. Calma, gente, parem as máquinas. Quando eu li essa notícia no UOL, deixa eu dar o crédito da notícia, que o presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, vai se alinhar ao Centrão, desculpem, aí, socorro, mamãe. É fim de feira, Cássia. Se alinhar ao Centrão, professor Paulo, nosso economista de plantão, o alinhamento com essa rapaziada é uma brincadeira de mau gosto. É complicado. Pelo que eu tenho acompanhado aí, parece que são mais de 20 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Pois é. Né?
Se desses 20, 10%, né, são acho que 20, 25, alguma coisa assim, se 20% deles tiver algum fundamento que possa ser levado adiante, vai. Né, a gente já tem aí pelo menos uns 5 pedidos que pode ser levado adiante. Por que esse alinhamento ao Centrão? O Centrão, por mais que a gente fale, é da esquerda e da direita. Tem a esquerda, tem a direita, mas quem comanda o país ali no Congresso é o Centrão. É o Centrão. Né, que tem políticos de todos os lados e que não tem uma marra ideológica. Né, o Centrão ele vai tanto ele pode ir para a esquerda como ele pode ir para a direita, não tem a marra ideológica. Então é quem comanda, na minha opinião, o Congresso Nacional. Então esse alinhamento ao Centrão, na minha opinião, é muito para se fazer para engavetar esses pedidos de impeachment. Né? Porque se 10% deles tiver algum fundamento, a gente está falando aí de 20%, estou falando de 4, 5 projetos. E aí eu vejo, ele cometeu alguns erros, porque agora o Maia estava procurando mecanismos jurídicos, ele e o presidente do Senado, para tentar mudar a Constituição para que eles pudessem se reeleger. Quando o presidente percebeu essa movimentação dos dois, ele foi sanear o Centrão. Falamos disso. E aí, qual é o segundo erro do presidente? É abrir espaço para esse pessoal. Um personagem da família Lira, né, já conseguiu ficar com a presidência do Banco... Porque o Centrão é cargo, entendeu? O Centrão, eles não ficam com qualquer esmola. Sim. Já pegaram a presidência do Banco do Nordeste. Então, gente, aí eu não quero que isso aconteça. Se o Maia apresentar um desses pedidos de impeachment para o Brasil, porque hoje, quando o Bolsonaro saiu, e aí, como sempre ele faz, e os ministros que estavam com ele falaram, o Guedes foi o primeiro a falar. As bolsas melhoraram, o dólar deu uma reduzida. Então, é importante que a economia e a política saibam andar na mesma avenida, né, Paulo? Na mesma sintonia. Um problema muito sério agora é esse. A gente já está vivendo o problema da Covid-19, sim, né, do coronavírus. Um problema que a gente vinha conseguindo sair de uma crise econômica muito séria que aconteceu de 2014 até 2016, 2017. Né? Então a gente vinha numa toada de vamos conseguir sair disso agora. Então 2020, a grande esperança era essa. Depois de 3 anos de crescimento de 1% da economia do país, era esperado que em 2020 a gente rompesse essa barra, esse limite de 1% de crescimento e fosse para 2,5%, 3% ao ano de crescimento. Aí veio o Covid-19. Então, quer dizer, já rompeu, já não vamos crescer, vamos diminuir. Sim. Né? E a intensidade dessa recessão econômica que a gente vai viver depende muito de como ela vai ser, como essa crise política vai ser dominada pelo governo agora. Então, vai perder muita criatividade. O pedido de um impeachment agora é terrível para a economia brasileira. É terrível para a economia brasileira. O alicerce hoje do governo federal é Paulo Guedes. Paulo Guedes é a estrutura que ficou. A única. A única estrutura que ficou. Então, quer dizer, se o Paulo Guedes, a gente viu aí na semana passada que ele ficou meio de lado, parecia que era um ministro que estava demissionário, né? Porque teve lá um lançamento de um plano de investimento do governo federal e ele não participou, né? Muito provavelmente ele não participou porque as ideias dele é contrária ao investimento público na retomada do crescimento. Ele quer que seja via investimento privado. Né? Só que o investimento privado, nesse momento, não vai vir. Não vai. Porque está todo mundo com medo. Tem muita poeira. Exatamente. Ninguém está enxergando nada. Como você falou, tem uma poeira, tem uma neblina que não permite você olhar adiante. Né? Você não sabe o que vai acontecer na economia daqui 2, 3 anos. Então, quer dizer, o investimento privado, nesse momento, esquece. Ele está... E a segunda parcela emergencial também não foi paga hoje. A segunda parcela não foi paga. E a outra notícia, antes de eu ir para o intervalo, viu? É que
o governador Dória, atenção senhores, não autorizou a abertura do comércio no Dia das Mães. Ele já avisou que não vai abrir. Eu vou ao intervalo comercial. Lucas Braga, eu volto em 2 minutos. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, aqui pela TV Guarulhos, e você me acompanha nas redes sociais, no Facebook do Geraldo Júnior, estou no YouTube, Geraldo JR da TV. Os programas que você não pôde acompanhar, escreva. Faça a sua inscrição lá no YouTube, Geraldo JR da TV. Todos os programas estão lá. Tudo bem? Olha, este mês de abril, para minha surpresa, este assunto que estou comentando aqui não é um assunto novo, até porque o Júnior Araújo, que é presidente da ASEC, já publicou na sua rede social ao longo do mês, então não é segredo. Ele foi no seu Facebook, de forma chateado, comentar algo que aconteceu com ele. O governo federal divulga que as empresas têm o crédito emergencial liberado, balela. O Júnior citou o próprio exemplo. Disse, olha, tem tudo regularizado, não deu imposto, e o tão falado empréstimo para as empresas não consegui. Como é que você vê uma publicidade de um líder empresarial, né, transparente que né, uma figura importante para a cidade de Guarulhos, presidente da ASEC, citando o próprio exemplo no seu Facebook, né, criticando o governo federal, que tanto divulga algo que na realidade, pegando uma caramba para você comentar, a mesma coisa acontece com o Dória, com o Banco do Povo, que liberou até 20 mil, mas se você tiver lá, não pagou a conta da operadora, e você tem 10 reais no Serasa, também você não tem. Então, é uma tremenda de uma balela, professor Paulo Nascimento. Verdade. Então, olha só, não vou me ater ao caso específico do Júnior, né? Uhum. Porque eu não sei exatamente como é que ele fez esse Mas só a processo, dificuldade do empresário, né? O que a gente pode pensar é o seguinte, Geraldo. Veja bem, o mercado financeiro trabalha, quando vai fazer empréstimo, quando vai fazer algum financiamento, alguma coisa assim, trabalha com a questão do risco e retorno. Ou seja, quanto maior for o risco que um cidadão ou uma empresa representa, né, de não pagamento, de se tornar inadimplente, maior vai ser o retorno esperado por aquele empréstimo. Não tenho dúvida. Né? Se a pessoa é risco alto,
Eu só vou emprestar para você com juros muito altos. Se você é uma pessoa de risco baixo, sua empresa é risco baixo, eu posso emprestar um juro mais baixo. Se você tem lá, sempre pagou direitinho, não tem SPC, não tem Serasa, não tem nenhum problema, a sua taxa de juros vai ser menor. Quando o governo federal sinaliza com uma taxa de 3,75 os empréstimos para quem ganha até 10 milhões, se eu não me engano, acho que eram esses os números. Então, ou seja, o micro e pequeno empresário que tem um faturamento de até 10 milhões pode fazer um empréstimo para pagar a sua folha de pagamento e suas dívidas lá de aluguel, enfim. Acho que aluguel não, acho que é só para folha de pagamento. Sim. Pode pagar a sua folha de pagamento via um empréstimo com 3,75% de juros ao ano. Ou seja, uma taxa de juros muito pequena. Para o banco fazer esse empréstimo, o banco não tem nenhum interesse em fazer esse empréstimo. Até porque essas empresas agora, ninguém sabe quais empresas vão sobreviver a essa... Hoje já completamos 40 dias de paralisação. Né? A gente não sabe se vai ter mais 20 dias, mais um mês, mais 60 dias. Ninguém sabe quem vai sobreviver. Ou seja, o banco vai emprestar dinheiro para uma empresa que futuramente não vai existir mais. Ele emprestaria se a taxa de juros fosse muito alta. Com a taxa de juros baixinha, então o banqueiro falou, não vou emprestar esse dinheiro. Então está criando obstáculos para que as pessoas não acessem esse financiamento. Tenho informação de que a Caixa vai entrar pesadamente nesse segmento, de novo a Caixa, que é o banco que está à frente de todas essas ações do governo, né? E que a Caixa vai fazer esse empréstimo desde que você leve, de repente, a sua folha de pagamento para lá. Parece que tem alguma contrapartida nesse sentido. Né? Por isso que eu falo que a Caixa provavelmente sai um banco maior do que ela entrou na crise. Né? Então pode ser que a Caixa faça isso, mas o Bradesco, os demais bancos aí particular, provavelmente eles não vão entrar nessa. Eles vão olhar para o mercado e olhar na relação risco e retorno. Agora, Paulo, e você em casa, que é micro, preste bem atenção. O cara que tem eu vi uma matéria do food truck, ele disse, olha, eu comprei esse carro financiado e aí cheguei para o banco para ele me dar a carência de 60 dias. Está até agora analisando a matéria que eu vi. Ele pediu a carência do empréstimo enquanto durar a pandemia. Até agora o banco não respondeu para ele. Isso é um exemplo, né, de uma matéria que saiu recentemente no UOL, e se não me falha a memória, na Folha de São Paulo. O que eu me preocupo, e você em casa, atenção, deve estar anotando tudo que o governo divulga. Porque na prática, professor Paulo Nascimento, nosso economista de plantão, não é um curioso, é um especialista. Na prática, a burocracia do governo dificulta tudo o que ele divulga. Porque quando você fala, olha, eu tenho aqui empréstimo para o empresário, não é chegar lá e conseguir um empréstimo. Os bancos estão utilizando as mesmas ferramentas de sempre. Escolhe, está baixo, não tem empréstimo. Isso, então as regras não mudaram, professor. Isso é uma grande falácia. E isso é o problema, né? A gente está vivendo um momento aqui, eu vi a entrevista sua com o Devanildo, né? A questão da ciência, era para eu estar junto aqui com vocês, não tive um contratempo. Muito desse momento que a gente vive um momento de exceção. Sim. Né? Que deveria ser, por exemplo, os bancos, para socorrer essas pequenas empresas, não deveriam olhar muito para essa questão do risco e retorno. Pois é. Né? Um medicamento, eu tenho falado muito sobre a questão da cloroquina, hidroxicloroquina, né? Sim. Que é uma possibilidade de um remédio que vai curar a Covid-19. Então, tem muitas crises. Não, mas a ciência não comprovou. Se a gente for esperar a ciência comprovar alguma coisa, ou criar uma vacina, ou criar um novo remédio, a gente vai esperar mais, sei lá, mais 6 meses, mais um ano. Quantas pessoas não vão morrer? Isso? Quantas pessoas não vão morrer por isso? Por exemplo, eu tenho... hoje a gente tem cerca de 2.000 mortos já em São Paulo, né, no estado. Sim. E parece que, se eu não me engano, 40 mil já contaminados, né? Então já é um número suficiente para se fazer um estudo. Por exemplo, desses 2.000 mortos que a gente tem,
Qual era o protocolo de atendimento dessas pessoas? Né? Quando ele chegou no hospital, o que deram para ele? Deram, sei lá, dipirona? O que deram para ele, para essas que morreram, né, que foram a óbito? Qual foi o tratamento? Esse é mais ou menos balizaria. Pô, esse tratamento aqui não está dando certo, tem que partir para outro. Então já existem números que possam ser trabalhados para essa questão. E voltando à questão econômica, né? Uma coisa importante também, existe um mecanismo de política monetária que eu não estou vendo o governo hoje usar, que é a questão do empréstimo compulsório. Você sabe que o banco, quando ele empresta dinheiro, ele empresta o seu dinheiro, que tem bastante, sim, põe lá no banco, deixa lá parado, ele empresta para mim que não tem dinheiro. Esse é o mecanismo que o banco faz. Sim. Só que uma parte dos depósitos à vista são confiscados pelo Banco Central via empréstimo compulsório. Então, de 100% dos depósitos lá colocados nos bancos comerciais, 60%, 65%, 70%, depende do momento da economia, o Banco Central retira como um empréstimo compulsório. Um garantidor. Como garantidor, Alice. Porque se deixar todo esse dinheiro, ia irrigar tanto a economia com dinheiro que possivelmente a inflação teria um pique. Mas o governo já não está utilizando agora para esse empréstimo de R$600? Isso, a ideia não, para esses R$600 não. O que ele está usando seria para o empréstimo para as empresas, né? Aquele lá dos 10 milhões, limitado e tal, enfim. Né? Então o que o governo pode fazer? Flexibilizar, ou seja, aumentar a utilização desse empréstimo compulsório, reduzir a parte que o Banco Central fica com ele, por exemplo, no limite para 10%, 20%. Em vez dos 60%, 70% que normalmente se tira da economia, se tire 10%, 20%. Só que tem que fazer uma amarra para que esse dinheiro chegue lá na ponta. Né? Que não aconteça o que aconteceu com o Júnior. Quando vai pedir o dinheiro, não consegue o dinheiro. Né? Então precisa ser o governo usar esse instrumento de política monetária, já que o problema maior da economia nesse momento e no momento seguinte, após a abertura, vai ser um problema de liquidez. As pessoas não vão ter dinheiro para comprar. Né? E por que o governo... Aí entra o governo. Exatamente. Por que o governo não é o financiador disso? Então, o garantidor disso? Então, ele pode ser via o próprio empréstimo compulsório, reduzir a margem que o Banco Central segura do empréstimo compulsório e deixar que esse dinheiro irrigue a economia, entre na economia. Existe o perigo de um repique da inflação? Existe. Mas vai ter. Mas nesse momento... É até possível que a gente tenha uma inflação. A inflação vai ser o menor dos males na economia. Olha, algo que acontece, que está sem controle. Vá no supermercado e faça a compra. Eu fui, você foi. Olha, a rede de supermercado está ganhando dinheiro. Ninguém está fiscalizando esse pessoal. Porque é inadmissível. Supermercados estão abusando dos preços. Esse pessoal nunca ganhou tanto dinheiro. Agora, gente, com todo respeito, não é momento para fazer isso. Não é momento. Você pode continuar gerando emprego. Agora, eu fui fazer compra 2 vezes esse mês. O arroz chegou a 12%, 14%, Paulo. Aumento atrás de aumento. Então, o próprio empresariado brasileiro, quando reclama, não pode reclamar muito, porque ele sabe pisar no calo dos outros. Ou estou inventando algo? É isso aí mesmo. O mercado os preços estão aumentando, vai continuar aumentando, mas vai chegar num momento também, Geraldo, em que essa questão, eu acredito muito na economia do equilíbrio. Agora, eu não posso aqui generalizar. Não são todos. Né? Quando eu falo isso aqui, não são todos. Existem empresas e empresas que mantiveram o preço, né? O equilíbrio. Até quero mandar um grande abraço aqui aos meus amigos do Supermercado, que eu continuo comprando lá. Aliás, a Cássia, quando posta, bomba nas visualizações. Né? Um abraço ao Silvio. Né? É um dos poucos supermercados de Guarulhos que manteve o valor sem reajuste dos demais, né? E é por isso que é sucesso na cidade de Guarulhos. Concluir, Paulo. Então, eu acredito muito que a economia ela sempre tende ao equilíbrio. Ou seja, as pessoas não têm dinheiro. Se o mercado aumentar muito o preço, o que vai acontecer? As pessoas não vão comprar.
Ao não comprar, o mercado vai ter que baixar o preço. Então vai tender ao equilíbrio, né? Então a economia tem sempre essa tendência para o equilíbrio, desde que as coisas estejam funcionando normalmente. Nós vivemos nesse momento um momento de exceção. E esse momento de exceção vai ser um momento em que agora a gente vai chegar a ele, que é das pessoas não ter dinheiro. Para pagar. Exatamente. Porque, por exemplo, as empresas vão pagar o salário agora quando chegar dia 30? Todo mundo vai pagar? Muitas empresas não vão pagar, não vão ter condições de pagar. Aí o que vai acontecer? Vai reduzir o dinheiro na economia. Essa redução do dinheiro na economia vai fazer o quê? Com que a demanda dos produtos caiam. Ao cair a demanda, o empresário que está aumentando o preço lá no supermercado vai ter que baixar, senão vai ficar na gôndola. Então essa tendência da economia para o equilíbrio, eu acho que vai acabar ajustando essas questões. Estou conversando com o economista Paulo Nascimento, especialista em economia, tirando suas dúvidas. É importante para você ouvir de alguém informações claras, objetivas. Não estamos querendo direcionar você para lugar nenhum. Agora, é evidente que você tem que fazer um novo cálculo no seu planejamento mensal, as suas prioridades e o que não é prioridade. Porque vai chegar no final do mês, as contas não vão bater, né, professor? É verdade. Hoje que é importante hoje, o marido, mulher, em casa o casal, você que paga a conta, tem que estar na planilha lá, porque do contrário, vai usar o cheque especial e o cartão de crédito. E aí o banco vai dar risada, né? Já está dando, né? Já está, sempre. Sempre. Sempre deram risada. E nesse momento, isso é uma das coisas que eu acho que o governo teria que ser mais firme nessa questão. Os bancos foram, nos últimos 30, 40 anos, o segmento que mais ganhou da economia. Não foi o industrial, não foi a construtora, foram os bancos. Os bancos foram os que mais ganharam dinheiro. Então esse era o momento dos bancos devolverem um pouco daquilo que eles ganharam. Ou seja, reduzindo as taxas de juros, reduzindo as exigências, né? Fazendo algum acordo com o governo federal para poder, em última instância, o governo federal vai bancar via, sei lá, empréstimo compulsório ou alguma outra coisa, mas os bancos precisariam abrir mão daquele lucro extraordinário que eles conseguiram nos últimos tempos, para nesse momento fazer com que a economia volte ao normal. A economia voltando ao normal, eles vão continuar tendo os lucros extraordinários que eles sempre tiveram. Agora, um outro detalhe que me preocupa, e a você em casa, questão das férias. Professores, alunos não terão férias esse ano, né? Acabou férias de julho, acabou férias de dezembro. As papelarias, elas estão se perguntando, e o material do próximo ano? Vai ser um material novo ou será que as escolas vão concluir o seu calendário escolar? É uma grande pergunta que eu deixo aqui para o especialista, para os especialistas. Eu não entendo nada disso. Agora, professor, para a gente já ir concluindo para o final do programa, por que nesta pandemia você encontra pessoas que ainda não acreditam nesse efeito cascata, que ainda debocham da economia, dizendo que são medidas eleitorais? Em que mundo essas pessoas estão? É complicado, né? É uma situação que a gente está vivendo muito nova. Ninguém esperava. Há 2 meses atrás, todo mundo estava numa boa, tranquilo. Mar de rosa. Carnaval, né? E aí, de repente, fechou tudo, parou tudo na economia. O impacto vai ser gigantesco. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, por favor, a economia brasileira, ela vem sempre tendo expectativa, e a economia gira muito em cima das expectativas. Se a expectativa for boa, né, de crescimento, todo mundo vai investir, todo mundo vai acreditar. Então nós tivemos lá 2 anos do governo Dilma, no último ano do governo Dilma, que foram muito ruins. Aí a Dilma cai através de um processo de impeachment, entra o Temer. Aí uma expectativa boa, porque entrou o Temer, todo mundo falou, bom, agora o negócio vai, tirou a Dilma, tal, resolveu o problema. Aí, quando começa a fazer, a melhorar a economia brasileira, quando começa a se estabilizar as coisas, vem denúncia contra o Temer, vem um cara com mala de dinheiro lá na Bahia, né, e todo aquele problema, e novamente a economia cai.
né? Aí a gente entra depois, no ano seguinte, no ano eleitoral. Ano eleitoral, ninguém sabe o que vai acontecer, existia a possibilidade de um cara que estava preso ser eleito presidente, né? Então, tinha o Bolsonaro do outro lado, tinha o Haddad, enfim. A eleição é imprevisível, então ninguém sabia se a economia do país... Naquele momento a economia não ia engatar, né? Então, perdeu-se mais uma oportunidade. Então, mais 2 anos do governo Temer em que nada foi para frente. Aí entra o governo Bolsonaro, toda aquela expectativa novamente de que agora vamos crescer, agora vamos voltar, vamos colocar a economia no eixo, entra o Paulo Guedes, medidas liberais para a economia e tal, e agora vai. E realmente no primeiro ano, de uma certa forma, a casa foi sendo colocada em ordem para no segundo ano do governo, de repente, engatar uma segunda marcha e acelerar o carro. E aí a gente vem com essa pandemia. Quais os setores, na sua opinião, que vão sair com o troféu com muito dinheiro? A farmácia vai ganhar muito dinheiro com isso, já está ganhando. Além da farmácia, qual é o outro segmento que você acha que está lucrando com essa pandemia? Então, a indústria farmacêutica, eu estava vendo hoje, um programa na televisão, um debate que um empresário do setor estava comentando. Realmente, eles não foram afetados, porque a demanda deles permaneceu estável. Sim. Né? Só que o que aconteceu? A matéria-prima da indústria farmacêutica é produto importado. Sim. Né? Então, eles importam e transformam aqui e vendem no mercado interno. Então, a demanda deles não foi reduzida, até aumentou um pouco. Sim. Né? O problema é que o dólar subiu muito. O dólar estava girando em torno de 5, agora, depois dessa crise da semana passada, já estamos 5,60. Né? Então, eles estavam trabalhando com dólar a 5, 5,20. Só que esse dólar foi para 5,60. E outra coisa, então quer dizer, a margem de lucro dessa empresa diminuiu, foi reduzida, a empresa do setor farmacêutico. Outra questão, eles tinham um aumento previsto para abril. Né? Em abril, normalmente, os medicamentos têm uma correção do preço. Eles não tiveram esse aumento. E ele justificou, falou que não estava correto. O governo, quando pediu para a indústria farmacêutica não fazer esse aumento, foi correto o pedido do governo e eles atenderam. Só que eles não esperavam que o dólar fosse dar esse repique a 5,60. O dólar na época estava 5,20, girando em torno de 5,20, agora 5,60. Então, quer dizer, reduziu a margem de lucro dele. Mas é um setor que a gente tende a pensar que vai sair, não sei se mais forte dessa crise, mas vai sair, se não sair mais forte, vai sair talvez do mesmo tamanho, né, a indústria farmacêutica. Agora, os demais setores, talvez o setor bancário é um que pouco seja afetado também. Né? Vai ser afetado em menor grau, aquelas empresas que tenham uma boa penetração pela internet, via atendimento delivery, que faça o seu vão manter o crescimento. Vai ser possível que mantenha o seu crescimento. Agora, os demais setores, praticamente todos serão afetados, né? O setor de hospitalar talvez saia bem também dessa crise. Talvez o segmento de saúde, plano de saúde, talvez também seja o segmento que vai sobreviver bem, passar bem por essa crise. Agora, os demais, são raros os setores que não vão ser afetados por essa crise. Para a gente concluir, professor Paulo, nosso economista de plantão, o senhor acredita que a economia a sobrevivência da economia nossa vai depender de conjunturas políticas, vai depender de uma força-tarefa dos empresários, vai depender de quem? Eu acho que de todos esses aspectos, Geraldo. A retomada do crescimento, primeiro ela vai acontecer muito lentamente, né? A gente está começando a perceber, em Guarulhos mesmo, um setor abrindo, outro abrindo, então vai ser uma abertura aos poucos. Então, para que a economia passe a girar normalmente como estava, eu acho que isso antes do final do ano a gente não consegue. Então, lá para novembro a gente vai estar com a economia girando a pleno vapor, né? Talvez até um pouco mais para frente. Mas a retomada dessa economia já é um alento, né? O Paulo Guedes espera uma retomada em V, né? Que é aquela retomada onde você cai e imediatamente no segundo momento você retorna ao normal. Eu acho que essa retomada em V não vai ser possível. Por quê? Primeiro, a abertura vai ser gradual, né? Então você não vai abrir todo mundo de repente, você vai abrindo aos poucos,
né? E ao abrir aos poucos, você não vai conseguir recuperar a economia imediatamente. Tem dois detalhes aí. Você tem a Argentina, que saiu do Mercosul, tá certo? E você tem a Boeing, que deixou a Embraer com a planilha na mão. E aí? A Argentina fora, que consome, compra carro bastante do Brasil. A indústria automobilística brasileira vai sentir muito. E o outro lado, que você tem a Embraer, que estava contando com dinheiro americano, não vem mais. E o risco que os militares estão entendendo é que a China tem interesse e os militares não estão gostando nada disso. Já há rumores de que existe uma empresa chinesa querendo comprar a Embraer, né? E isso é complicado. Outra questão, a Argentina, que é o nosso principal parceiro, né, do Mercosul. Do Mercosul e da América Latina, também está numa situação muito complicada. Está comprando e não está pagando. Então o setor externo também é um agravante para nós. Nossa economia precisa também do setor externo. Né? E o setor externo aparentemente não vai resolver tão facilmente. Né? O agronegócio talvez seja uma saída. Uma saída boa para o país. Né? Um local onde continuou crescendo, né? E que a retomada, me parece, vai ser mais fácil e mais forte no agronegócio. Professor Paulo Nascimento, as suas considerações finais. É sempre um privilégio para você em casa e para esse jornalista ter um especialista em economia, não é curioso, dando dicas e dando a sua opinião a respeito do momento da nossa economia. Professor. Obrigado, Geraldo, pelo convite para te falar de economia, falar de política do nosso país, falar das possíveis soluções que venham a melhorar o ambiente de negócio do nosso país, né? E fazer novamente o convite para, ou melhor, retomar aquela nossa pauta mensal, nossa ideia de trazer os dados econômicos todo início do mês, né? Por favor. Um problema, diante de toda essa crise, nenhum dado econômico saiu novo, né, de mercado de trabalho, né? Nem o CAGED de janeiro ainda não saiu. Então a gente está com os números da economia praticamente parados. Assim como está toda a economia parada, as informações econômicas também estão paradas. Mas a gente precisa retomar isso aí, talvez no próximo semestre. Tá ótimo. Obrigado, professor. Obrigado a você. Portanto, conversei hoje com o economista professor Paulo Nascimento, assistência técnica de Lucas Braga e do Felipe Poi, a direção geral do meu amigo Fernando Mauro. Hoje eu tive a companhia da primeira-dama da TV, Cássia Franco, acompanhando aqui esse nobre jornalista. Não é toda hora que você tem essa jovem apresentadora aqui, diária, né, que marca a sua presença com muita informação. Beijo! Eu sou Geraldo Júnior, levando a informação com muito respeito, sempre às 20 horas. Obrigado, Guarulhos, pela sua audiência. Boa noite.